Era uma manhã comum de verão, em julho de 1911, na pequena vila rural de Long Cross, na Inglaterra. Um lugar tranquilo, silencioso, onde todos se conheciam. Mas naquele dia, algo aconteceu que quebraria para sempre essa paz. Uma menina de apenas 10 anos desapareceu a poucos metros de casa. Horas depois, o que seria encontrado chocaria toda a comunidade. E até hoje, mais de 100 anos depois, ninguém foi responsabilizado. Essa é a história de Amy Reeves. Amy Reeves era descrita como uma criança alegre, ativa e sempre disposta a ajudar. Ela vivia com a família em uma casa simples chamada Kittismead Cottage, perto de uma área conhecida como Chertsey Common. Na manhã de 18 de julho de 1911, Amy ficou em casa para ajudar a mãe. Tudo parecia normal. Ela comeu pão com manteiga e foi brincar no quintal. Esse foi o último momento em que foi vista viva. Uma testemunha relatou algo importante. Amy estava brincando com um jovem de 16 anos, chamado Albert Hampton. Um detalhe que, naquele momento, ninguém imaginava o peso que teria. O dia passou, e ninguém percebeu de imediato que algo estava errado. Naquela época, crianças brincavam livremente pela região. Mas quando a noite caiu, Amy ainda não havia voltado. O pai começou a procurar. Os irmãos também. E então, por volta das 22 horas, veio a descoberta que ninguém estava preparado para enfrentar. Apenas 200 metros da casa, havia um pequeno lago. Raso, aparentemente inofensivo. Foi ali que o pai encontrou sua filha. Amy estava de bruços na água, com apenas os pés visíveis. Sem reação, sem vida. Ela havia sido atingida na cabeça e depois afogada. O que parecia um acidente, rapidamente se transformou em um caso de assassinato. O vilarejo inteiro entrou em choque. Quem poderia fazer isso com uma criança? A principal suspeita recaiu sobre o jovem visto com Amy mais cedo, Albert Hampton. Testemunhas disseram que ele estava carregando um bastão naquele dia. E mais, ele teria comentado algo estranho. Esse é um bom pedaço de madeira, daria um bom porrete. Pouco tempo depois, um objeto semelhante foi encontrado escondido na região. Além disso, Hampton foi visto andando nervoso perto do local, dando explicações contraditórias sobre onde esteve. Tudo apontava para ele, mas nada era definitivo. No dia seguinte, a polícia decidiu agir. Hampton foi levado para a delegacia e acusado. Mas ele negou tudo. Disse que não tinha envolvimento. E então, veio o problema. Não havia prova concreta. Nenhuma testemunha direta. Nenhuma evidência física conclusiva. Apenas suspeitas. No tribunal, o caso começou a desmoronar. E no dia 11 de agosto de 1911, o jovem foi liberado. Sem julgamento. Sem condenação, sem justiça. O veredito oficial foi claro: assassinato deliberado, mas sem provas de quem cometeu. E assim, o caso de Amy Reeves entrou para a história como mais um crime não resolvido. A pequena vila nunca mais foi a mesma. E o medo passou a fazer parte do cotidiano. Com o tempo, o caso foi sendo esquecido. Sem novos suspeitos, sem novas provas, nenhuma tecnologia moderna pôde ajudar, porque não havia DNA coletado, não havia registros detalhados, nem preservação adequada da cena. Tudo o que restou foram relatos e dúvidas. Mais de um século depois, o caso de Amy Reeves continua oficialmente, não resolvido. Nenhuma reabertura significativa foi registrada. Nenhum culpado identificado. E Albert Hampton permaneceu apenas como um suspeito, nunca condenado. Amy saiu para brincar, a poucos metros de casa. Em um lugar que deveria ser seguro.
E nunca mais voltou. Seu caso foi abafado pelo tempo. Mas a pergunta continua ecoando até hoje: quem matou Amy Reeves? E mais assustador ainda, será que essa pessoa viveu o resto da vida em liberdade?